Graça e paz, meus irmãos. Igreja Nazareno Arautos de Bereia, dirigida pelo meu amigo Pastor Marcel Barbosa. Um grande abraço ao Pastor Marcel, agradecendo desde já ao espaço para poder aqui deixar essa mensagem aos amigos e irmãos desta amada igreja. Para ser breve, irmãos, Lucas 18, a partir do versículo de número 35. Você conhece o texto, a cura do cego de Jericó, o cego Bartimeu. O texto fala assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que era Jesus que estava passando, Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqueles que estavam à frente repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, mandou que lhe trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Versículo 43. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. Irmãos, é um texto bem conhecido, ele se repete em Mateus, ele se repete em Marcos, porém aqui em Lucas tem pelo menos duas expressões que me chamam a atenção. Olha só que interessante, Jesus está atravessando Jericó. É claro, como sempre tinha uma numerosa multidão acompanhando Jesus estava a caminho de Jerusalém, e o fato é que Bartimeu, estando à beira do caminho, ele escuta um tropel dessa multidão, e escutando esse tropel de multidão, ele fica curioso para poder entender o que estava acontecendo numa cidade simples, uma cidade pequena, uma cidade pacata, como era Jericó. Ele fica curioso em saber o que estava acontecendo. O texto vai dizer aqui no versículo de número 37 que alguém anuncia para Bartimeu que era Jesus que estava passando. Jesus já estava aqui caminhando para o fim do seu ministério, a sua fama já havia corrido por toda a terra. Então era muito fácil você ter alguma informação a respeito de Jesus, a respeito das suas palavras, a respeito das suas mensagens, a respeito das suas obras. Todo mundo, Judeia, Samaria, Galileia, tinha uma mínima noção de quem era esse Jesus que estava juntando toda essa multidão. O texto fala que anunciaram a Jesus: olha, quem está passando aí é Jesus, o Nazareno. Logo, uma porção de informação veio no coração deste homem. Quem sabe nesse momento, né, ele pensou: quem está passando é Jesus que tem limpado os leprosos, é Jesus que tem aberto os olhos dos cegos, é Jesus que tem ressuscitado mortos, multiplicado pães, multiplicado peixes. É Jesus aquele que tem feito milagres por onde quer que ele tem passado. Quem sabe nesse momento foi toda essa informação, e o texto fala que anunciam a Jesus para ele, ou seja, falam quem é Jesus, falam do seu poder, de todas as suas maravilhas. E aí o texto vai dizer o seguinte, que a partir do momento que anunciam para Bartimeu que era Jesus, ele começa a sua oração. E o texto fala então que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Repare bem no texto, na sequência que Lucas apresenta para a gente, porque quando ele começa a aclamar, logo em seguida o texto vai dizer assim: tinha algumas pessoas que estavam à frente, tinha um grupo de pessoas que estava próximo àquela a caravana, que estava junto daquela caravana com Jesus. O texto fala que então essa multidão repreendia e pedia para que ele se calasse. Preste bem atenção no que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração através desse texto, porque o que chega primeiro no coração de Bartimeu é Jesus, o Nazareno,
aquele que tem poder para me curar, aquele que tem poder para transformar, aquele que tem poder para me tirar dessa situação, aquele que tem poder para resolver qualquer situação na minha vida. E é isso que entra pelos seus ouvidos, penetra o seu pensamento e desce para o seu coração, para o coração de Bartimeu. E aí, quando todo esse processo acontece, o texto vai dizer que tem um grupo dizendo: cala-te, para de orar, para de chamar por Jesus, para de pedir misericórdia, compaixão. E o texto fala: repreendiam pedindo para que ele calasse, fica quieto e não ore, não chame pelo nome de Jesus. O que Deus me desperta através desse texto é que quais são as vozes que nós temos dado mais atenção? Quais são as vozes que nós temos permitido permear nossos pensamentos e descer para o nosso coração? Quais são as vozes? Porque no nosso coração, quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos um Deus poderoso, conhecemos um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que cura, um Jesus que multiplica, um Jesus que abençoa. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, nos apresentando a grandeza e o poder desse Deus. O Espírito Santo, através da palavra de Deus e através dos teus santos profetas, homens e mulheres de Deus, ministram ao nosso coração que nós temos um Deus poderoso, um Deus que livra, um Deus que guarda, um Deus que prospera, um Deus que cuida, um Deus que salva, um Deus que levanta, um Deus que alegra, um Deus que ministra a paz. Só que, ao mesmo tempo que o Espírito Santo está falando e ministrando toda essa realidade de Deus ao nosso coração, o texto vai dizer que existem outras vozes que vão dizer: se cale, não ore, não busque, não vai acontecer, não vai se realizar. Essa tempestade